Bem-vindo ao portal Educação.net, www.sebastianeducador.com.br. Visite o nosso site, conheça, a nossa proposta de trabalho, assim como também visite o nosso canal no YouTube, Sebana 1. Nós temos aí alguns vídeos para que você possa enriquecer um pouco mais os seus estudos. Também, em caso de dúvida, entre em contato conosco, pelo e-mail sebana@bol.com.br ou através do nosso Facebook, Sebastião Mendes de Souza. Envie aí uma solicitação e nós vamos estar adicionando e podemos aí fazer um trabalho online. Hoje nós vamos estar falando sobre um pouquinho de uma aula de Química, do terceiro ano médio básico, em específico, Química Orgânica. Foi uma solicitação feita aí por uma aluna via WhatsApp. Então esse é o nosso WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, nos envia aí um textozinho. Nos adiciona aí, nos envia um texto, uma imagem da questão que você está com dúvida. E assim que nós tivermos conhecimento, nós devolvemos aí uma resposta. Então essa aluna entrou em contato conosco, solicitando aqui um esclarecimento sobre uma questão que caiu aí em um vestibular. E ela está estudando para o vestibular e ela queria saber o seguinte: qual a resposta correta para esse questionamento aqui, Então, olha só, primeiro passo, nós temos aqui uma cadeia carbônica de uma função orgânica. Então, o primeiro passo é, quando você olha para uma cadeia, o primeiro passo dela é você identificar, a que função orgânica ela pertence. E essa questão aqui, ela está solicitando que você apresente o nome desse composto. Então, a nomenclatura dele. Então, o primeiro passo, você tem que identificar todas as partes da cadeia. Então, vamos analisar passo a passo. Aqui, nessa ponta da cadeia. Aqui nós temos uma função orgânica chamada aldeído. Algumas pessoas falam aldeído, tá? É o carbono com uma ligação dupla para oxigênio e uma ligação simples para o hidrogênio. Então, nós temos uma função aldeído. Por ser uma função aldeído, ela tem que terminar com al. Analisando aqui as alternativas possíveis, nós temos o que aqui, a letra A que termina em al e a letra B também que termina em al. Depois que eu identifiquei a minha função orgânica, agora eu vou ter que achar a minha cadeia principal. Então, a cadeia principal é aquela que tem a maior quantidade de carbono ligados. Agora, e além disso, observe que nessa cadeia tem ligações duplas. Elas têm que ficar na minha cadeia principal. Ligação dupla entre carbono. Então, começo a contar sempre do meu aldeído. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 descendo. Empatou, a regra diz cadeia principal, linha reta. Então, já identificamos a função orgânica, já identificamos a cadeia principal. Agora, além da principal, o que nós temos aqui? Só lembrando, se eu tenho 8 lá nos prefixos da nomenclatura das cadeias orgânicas, eu vou ter um oct. Por ser 8, é um oct. Agora, observa que eu tenho uma ligação dupla aqui, no carbono 2. Se eu tenho uma ligação dupla, essa minha cadeia vai ser eno. Mas observa que eu não tenho só um, eu tenho 2. Então, duas ligações duplas. Se são duas, você vai usar o di. Di para identificar duas ligações duplas. Agora, onde que essas ligações duplas estão? Estão no carbono 2 e no carbono 6. Espera aí, professor, por que não pode estar no 3? Eu costumo dizer assim, a ligação dupla está entre 2 e 3, mas ela sempre vai pertencer a um número menor, tá? Porque é pela ordem de contagem. Então, está entre 2 e 3, o menor é o 2, então pertence ao 2. Está entre o 7 e o 6, então o menor é o 6, então ela pertence ao 6. Então, a minha cadeia principal é um oct, porque tem 8 carbono. 2 e 6, di, porque são duas ligações duplas, por estar no 2 e no 6. Eno, que é a ligação dupla. Agora, do lado de fora, nós temos aqui um carbono, que se chama o quê? Lembra lá de ramificações? Um é met. Por ser ramificação, metil. Aqui também nós temos outro metil. Agora, quantos metil nós temos? Nós temos 2. Então, se eu tenho 2 metil, então eu tenho um dimetil. Aonde que eles estão ligados? Um está ligado no carbono 3 e o outro está ligado no carbono 7. Então, eu vou dizer que eu tenho 3,7-dimetil. Agora, vamos juntar tudo? Vamos juntar 3,7-dimetil
2 e 6 octadien, por ser um aldeído, termina em al. 2 e 6 octadienal. Mas, professor, por que o 2 e o 6 não pode ficar entre aqui? Observe aqui, ó, que a alternativa não pede que o nome fique dentro da cadeia principal, e sim que venha à frente, né? Então, 3 e 7, dimetil, posição 3 e 7. 2 e 6 é onde está as duas ligações dupla. Oct, porque foi 8 carbono. Esse A, ele é somente uma junção aí. Di, porque foi duas ligações dupla. En, porque tem a ligação dupla. E al, por ser um aldeído. 3 e 7, dimetil, 2 e 6, octadienal. Então, a resposta correta aí seria a resposta A. Então, já de cara, nós achamos que a resposta correta é a letra A, montando a nomenclatura. Então, automaticamente, a B está fora. Agora, por que a C ela também não poderia ser uma resposta correta? Porque a C aqui, ó, ela fala que a fórmula molecular possui 8 carbonos, ó, C8H15. E se você contar aqui, ó, na cadeia, tem mais de 8 carbonos. Só na principal é 8, mas não pode esquecer que tem 2 carbonos do lado de fora. Isso faz com que ela fique com 10. Seria C10 e não C8, tá? Atenção, fórmula molecular, você junta todos os carbonos, esteja na principal ou não. Por que a D não? Porque a D disse que tinha somente carbono secundário. E na realidade aqui, ó, o carbono 3 ele é terciário, liga para frente, para trás e para baixo. O carbono 7 também é terciário, liga para frente, para trás e para baixo. Então, por isso que a D também não foi. Ela tem sim carbonos secundários, sim, mas ela tem terciário. Então, ele diz que somente. Então, por isso ela se tornou falsa. E a letra E, né? Ela fala aí, ó, o citral tem 3 carbonos primários, né? E na realidade ele não tem só 3, ele tem 4 carbonos primários. Essa ponta é primário, aqui embaixo é primário, aqui embaixo é primário. O carbono aqui do aldeído ele é primário também, tá? Porque ele liga apenas para um carbono. Essa ligação para o oxigênio e para o hidrogênio não é contada. Então, o carbono do aldeído ele liga para esse carbono. Então, eu teria 4 primários e não 3 primários. Correto? Vamos para a próxima? Também foi nos enviado pela mesma aluna essa questão, a questão 35, que caiu na PUC Paraná, né? Ele fala assim, ó, pelo sistema IUPAC, a nomenclatura correta para os compostos abaixo, ele quer o nome, a nomenclatura. Observa que se você analisar aqui, ó, não tem aldeído, não tem álcool, não tem fenol, não tem nada. Então, a cadeia, isso aqui são 2 hidrocarbonetos. Por quê? Só tem hidrogênio e carbono. Lembrando, hidrocarboneto é porque na cadeia só tem carbono e hidrogênio. Bora lá então? Vamos pegar aqui a primeira, tirar a cadeia principal. A cadeia principal vai ser sempre aquela que tem a maior quantidade de carbonos. Então, ó, para ganharmos tempo, se nós contarmos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu contar em linha reta, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer, aquela que tem a maior quantidade. E os que ficou de fora vão ser ramificações. Então, a minha cadeia principal aqui, ó, ramificação metil, ramificação metil. Cadeia principal. Por que eu estou contando dessa ponta aqui e não dessa? Ó, eu tenho 2 nessa ponta e tenho 2 para eu tenho 2 carbono para chegar até a ramificação. Pegando aqui de baixo, eu tenho 2 para chegar até a ramificação. Empatou. Então, quando empata, eu costumo dizer aos meus alunos, você começa a escrever contar da forma que você escreve. Da esquerda para a direita. Então, subindo. 1, 2, 3. Continuando. 4, 5 e 6. Agora organizar. Eu tenho quantos metil? Eu tenho 2 metil. Quantos carbonos na principal? 6. Se eu tenho 6 carbono, é X. Observa que entre os carbonos da principal só tem ligação simples, então é ano. Então, a minha principal é um hexano. Se eu tenho 2 metil, então eu tenho um dimetil. Agora, dimetil, aonde que esses metils estão? Eu tenho um no carbono 3 e outro no carbono 4. Então, 3 e 4, dimetil, pego a principal, hexano. A outra cadeia, achando a cadeia principal, é aquela que tem a maior quantidade. E, além disso, ó, quando apresentar ligação dupla ou tripla, ela deve ficar na principal. Regrinha.
Então, olha, se eu tirei a minha principal, o que sobrou de fora é uma ramificação. Agora, presta atenção. Quantos carbonos tem nessa ramificação? 6 carbonos. Dica: sempre que você pegar uma ramificação com essa fórmula C6H5, essa fórmula vai te levar para a construção de um benzeno. Porque o benzeno ele apresenta, na estrutura química dele, 6 carbonos. Isso é fixo, 6 carbonos. O normal do benzeno é C6 hidrogênio também. Mas observa que aqui essa cadeia, a ramificação está ligada na principal. Como ela está ligada na principal, ela vai perder um hidrogênio. Então aqui eu vou ter 6 carbonos da cadeia fechada do benzeno e 5 hidrogênios. Por que 5, professor? Para poder formar o octeto. Lembrando, todo carbono tem de ser um octeto. O carbono é 4, faz ligação aqui 5, faz ligação para baixo 6, com mais uma aqui, 7, né? E as ligações duplas. Bora lá. Então, olha só, já identificamos aqui que C6H5 refere-se a um benzeno. Tá, mas presta atenção. Benzeno, se ele fosse a cadeia principal, ele não é. Ele é uma ramificação. Pela nomenclatura das tabelinhas, toda vez que eu tenho um benzeno em uma ramificação, ele passa a se chamar fenil. Benzeno, se ele for principal, uma cadeia aromática. Fenil, se ele estiver na ramificação. Então, bora lá. Pegando tudo que eu tenho aqui, a minha cadeia principal tem 6 carbonos. Por que eu comecei da ponta da direita, professor? Porque a ligação tripla está no centro da cadeia. Então, a ramificação, ela direciona mais energia para a ponta da direita. Então, eu começo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho a minha ligação tripla. Se são 6, é hex. A ligação tripla é um alcino. Então, eu acrescento ino. Então, eu tenho um hexino. Aqui embaixo eu tenho o meu fenil. Então, vamos juntar? O fenil tem qual carbono? Da principal? Está no carbono 2. Então, 2 fenil. E o alcino está onde? Lembra da regrinha? Está entre 4 e o 3. Ele vai valer para o menor. Então, ele vale para o 3. Então, eu vou ter 2 fenil, 3 hexino. Então, a resposta correta seria a alternativa A. Então, pessoal, fica aí a dica. Tendo dúvida, manda para nós aí o seu questionamento e a gente vai dar uma devolutiva aí. Se quiser falar conosco online, entre no nosso WhatsApp ou no Facebook. Estando aí online, a gente conversa. Falou? Até mais.